Fox. Tudo bem, PVC? Tudo certo. Bom dia, PVC. E vamos lá, né, Lívia? A gente abre com o quê com o PVC aqui? Vamos colocar na roda aqui o Corinthians, já sendo o nosso assunto Bom Dia Fox, para tabelar com o PVC, porque lá no Timão o momento é bom para alguns jogadores mostrarem que tem condições sim de estar no time titular. Seria o caso de Marquinhos Gabriel e até mesmo do Cleison, do Pedro Henrique, que vem jogando muito bem ali na zaga corintiana. O nosso repórter Gudriano Eupert acompanhou o dia do Timão. Invicto a 17 jogos, o Corinthians tem pela frente o maior teste até agora no Campeonato Brasileiro. O Vasco está com 100% de aproveitamento em casa e o Timão tem 3 desfalques importantes. Todo jogo é um teste. Não importa quem seja o adversário, a gente tem que entrar focado, fazer tudo que o professor pede e dar o nosso melhor. Então é chegar lá no Rio contra o Vasco, dar o nosso melhor, fazer aquilo que o professor pede e se Deus quiser, sair com a vitória de lá. Pedro Henrique, que se espelha no ex-corintiano Gil, é um exemplo do que o técnico quer. Ele tem ocupado a vaga de Balbuena e com Pedro Henrique no time, o Corinthians ainda não levou gols no Brasileirão. Mas agora ele tem pela frente Luiz Fabiano. É um atacante de qualidade, difícil de marcar, mas o professor Fábio passou informações ali, é continuar, manter o que a gente vem fazendo. Assim como ele tem qualidade, o Ricardo Oliveira também do Santos tem qualidade. E é fazer o que a gente vem fazendo no campeonato, com a defesa sólida ali, todo mundo compacto, que tenho certeza que vai dar tudo certo. E se Deus quiser, a gente vai sair de lá sem tomar gol. Não vai ser fácil para ninguém. Então vamos aos substitutos da vez. Fagner e Rodriguinho, que estão na seleção brasileira, serão substituídos por Paulo Roberto e Marquinhos Gabriel. No lugar de Romero, que está na seleção paraguaia, entra Cleison. O atacante que veio da Ponte Preta será titular pela primeira vez. A expectativa boa, espero poder fazer uma estreia com o titular da melhor maneira possível e sair com os 3 pontos se necessário. O técnico Carille falou alguma coisa especial? Não, o Carille é um cara que deixa todo mundo bem à vontade, comigo não foi diferente. Ele me deixou bem à vontade, eu venho treinando na função, trabalhando ali. Então eu estou também bem à vontade, eu estou realmente só esperando a hora do jogo para fazer o que eu venho treinando e tenho certeza que no jogo não vai ser diferente. A boa notícia fica por conta do volante Maicon, que era dúvida, mas treinou entre os titulares e vai enfrentar o Vasco. Um desfalque a menos para esse jogão em São Januário. Aliás, foi no histórico estádio do Vasco que o Timão conquistou o título nacional pela última vez. E dessa vez pode voltar do Rio com a liderança do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Corinthians, que saudade dessas imagens, hein? O Tite ali. São Januário, né? Em São Januário. São Januário, a gente já até lembrou mais cedo aqui, né? Justamente onde o Corinthians confirmou, né? O que todo mundo já estava esperando, aquele título brasileiro de 2015. Já o PVC vai falar, hein, sobre esses jogadores que estão pedindo passagem no Corinthians, mas antes vamos falar de um cara que, olha, esse aí tá calando a boca de muito crítico, hein? O Jô, que chegou ao Corinthians debaixo de muita desconfiança e simplesmente tá voando em 2017. Fábio Azevedo foi acompanhar o desembarque da delegação do Corinthians no Rio de Janeiro e chega com as informações. Olá, bom dia, Fox. A delegação do Corinthians está no hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro, preparada para o jogo de hoje diante do Vasco. Na chegada, o atacante Jô, artilheiro dos clássicos, fez gol diante do Santos, do São Paulo, artilheiro paulista. Mas agora vai ter um clássico nacional. Vasco, que não vence há 11 partidas o Corinthians. Garante que o time está pronto e preparado, mesmo com alguns desfalques, como Fagner e Rodriguinho na seleção brasileira e Romero na seleção paraguaia. Mais um jogo difícil, né? Mais um jogo fora de casa. A nossa equipe está tendo uma maturidade muito boa para jogar fora de casa, mas respeitando a equipe do Vasco, mas a gente vem para buscar os 3 pontos, né? Até para se manter ali no bloco da frente. Um jogo difícil, mas a nossa equipe está bem concentrada. A torcida do Vasco tem pego o time no colo, lotado São Januário. É difícil jogar dentro de São Januário com o estádio lotado, João? Sabemos da dificuldade, sabemos da equipe do Vasco, é uma equipe muito boa, né?
jogadores experientes que sabem jogar com pressão. Então a gente vai ter que ter inteligência, sabedoria para poder neutralizar os pontos fortes deles e a gente sair com os 3 pontos. Além desses 3 desfalques, o técnico Fábio Carilli não conta com Balbuena, Léo Príncipe e Mantuan, todos machucados, além de Danilo e Wilson ainda em recuperação física. Mas o time já está escalado. Vai com Cássio no gol, Paulo Roberto, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana. O meio de campo tem Gabriel e Maicon, que está de volta, recuperado. Eles saíram no segundo tempo do jogo com o Santos. Na frente, na linha de 3, Marquinhos Gabriel pelo lado direito, Jadson centralizado e Cleison do lado esquerdo. E na frente, o artilheiro Jô. Na concentração do Corinthians, Fábio Azevedo para o Bom Dia Fox. Boa, valeu, Fábio Azevedo. Ele acompanhou a chegada do Corinthians aqui no Rio de Janeiro. O Jô, é muito bom ver o Jô, que o semblante dele, ele tá tranquilo. E você vê, né, PVC, que ele tá sereno, né? Ele tá de bem com a vida. Agora, um bom teste para esse time do técnico Fábio Carilli, sem Fagner, Rodriguinho e aceita, a gente aceita que dói menos o Romero também, que tá ali encaixadinho no Corinthians, também vai estar fora. Bom teste enfrentar o Vasco. O Corinthians não ganha do Vasco em São Januário pelo Brasileiro desde 2006. Embora tenha sido campeão brasileiro lá, na volta ao local do crime, pela primeira vez depois do título, volta a São Januário, daquela vez com um empate por 1-1 gol do Wagner Love. Apesar disso, a última vez foi Carlos Alberto que jogava no Corinthians em 2006, uma vitória por 4-2, a última vez, 11 anos atrás. E era um campeonato ruim do Corinthians, foi quando começou a descer a ladeira, começou a sinalizar, acender a luz amarela em 2006, em direção ao rebaixamento de 2007. O Jô é o primeiro jogador do Corinthians desde 1939, com um Peleco, a fazer gol em 5 clássicos seguidos. E ele fez gol em 6 clássicos seguidos. Por isso que ele tá feliz. E jogando bem. Assim. Jogando bem. E jogando bem. A gente falava aqui fora do ar, PVC. Foi o nome do jogo. Foi. Na vitória do Santos, na vitória sobre o Santos no último ele fez um final gol, de semana. Ele fez um gol e escorou a bola pro outro. Né? Na ausência do Rodriguinho artilheiro, o Rodriguinho jogou numa função diferente já no jogo passado. O Rodriguinho tem jogado como atacante no jogo contra o Santos. O Carilli voltou a 4-1, uma linha de 4 na frente do Gabriel, talvez até preparando o jogo de hoje. Então, e justamente 2 peças importantes desse Corinthians que vem encaixado não vão estar em campo, nem Rodriguinho, nem Fagner. Como você enxerga o Corinthians sem essas 2 peças? Eu acho que ele está trabalhando isso há 10 dias. O Carilli está olhando na frente. E eu digo isso porque, na entrevista logo depois do jogo contra o Santos, quando o Carilli foi perguntado sobre a escalação, sobre os substitutos para Fagner, para Romero e para Rodriguinho, ele imediatamente disse: Paulo Roberto entra na lateral direita, o Cleison entra na ponta esquerda, o Jadson vem para a meia direita e entra o Marquinhos Gabriel na direita. Ou seja, se ele está dizendo isso, e especialmente em relação ao Paulo Roberto, que é uma improvisação na lateral direita, é porque ele sabia que não teria o Fagner, que o Léo Príncipe não tinha tempo de recuperação e estava trabalhando o Paulo Roberto na lateral. E é assim que tem que trabalhar. Você está olhando, né? na página, 2 páginas da frente. Correndo à frente. Agora, a gente viu agora há pouco na reportagem do Gudrian, esses jogadores, o Pedro Henrique, o próprio Marquinhos Gabriel, que você citou agora há pouco, e ele citou o Maicon. E o Cleison, né? Que está chegando agora. São jogadores realmente que podem crescer, que podem daqui a pouquinho reivindicar numa boa, olha, um espacinho, um lugarzinho nesse time? Podem. Eu vou pegar... O Maicon já cavou o espaço. O Maicon é titular no time. É muito bom jogador, hein? O Cleison joga numa função diferente hoje do que estava jogando na Ponte. Vale sempre a lembrança, o Kleina, quando pegou a Ponte Preta, faltando 2 rodadas da fase de classificação do Campeonato Paulista, o Cleison jogava aberto do lado direito, e ele puxou o Cleison para a faixa central para jogar como segundo atacante. O Marquinhos Gabriel tem um aspecto que eu acho importante entender, porque há muito tempo a torcida do Corinthians não confia no Marquinhos Gabriel, nem confiava no Giovanni Augusto antes da lesão. No Boa Noite Fox, 10 dias atrás, na segunda-feira da semana passada, o Carilli participou com a gente e eu perguntei para ele por que ele disse uma frase forte 2 meses atrás: eu não vou desistir de nenhum jogador. E eu perguntei por que ele estava falando disso em relação justamente a esses jogadores e por que eles não deram certo até agora. E a resposta dele remete a muito sucesso que houve com jogadores que chegaram desacreditados, diferente do Marquinhos Gabriel. Paulinho, por exemplo. O que o Carilli explicou? Qual é a opinião do Carilli sobre isso? Que o Corinthians teve jogadores que chegaram para se adaptar. Então o Paulinho chegou para ser reserva do Elias.
vários desses jogadores, o Paulinho é o melhor exemplo, mas jogadores que chegavam... O Paulinho atropelou, né? Mas o Paulinho não chegou titular de cara. Sim, perfeito. Então, no ano passado, teve uma pressa muito grande em função do desmanche, da saída do Renato Augusto, da saída do Ralf. Bom, saíram no começo do ano 7 jogadores em janeiro. E todo mundo que chegou tendo que jogar num sistema que não conhecia. E numa qualidade que o torcedor se acostumou. E ele, né? Que aumenta a cobrança. O Carille atribui a essa falta de adaptação o fracasso desses jogadores até hoje e aposta que agora, mais adaptados, eles vão conseguir jogar. E do outro lado, como é que tá a situação do Vasco da Gama? Porque a gente bem sabe que o time tá com 100% de aproveitamento jogando em casa, jogando em São Januário. E agora conta com 2 retornos, 2 voltas. Eu estou falando do Luiz Fabiano e do Iago Pikachu. Essa é a situação do Vasco, que se prepara para receber em casa o Corinthians. Jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e a bola rola amanhã, na quinta-feira. Só que a preocupação do Vasco são os 5 pênaltis marcados contra o Clube Carioca. Pois é, 5 pênaltis em 4 jogos. Tá todo mundo muito atento nisso. E o zagueiro Paulão foi um dos personagens que falou sobre esse assunto. Atrapalhando um pouco o nosso caminho, né? São 5 pênaltis em 4 jogos. Pênaltis, alguns claros, outros meio que duvidosos ali. Não tendenciosos, mas duvidosos em seguido ao jogo, né? Isso vem tirando um pouco o nosso sono, até mesmo porque nós sabemos que esse é um tipo de lance que determina a partida, né? Diante do Grêmio, estávamos bem na partida, estávamos propostos, estava da maneira que nós treinamos ali, aguentando a marcação, não abrindo espaço, não tendo a bola pelo meio, que é a bola infiltrada ali do Grêmio, com o Luan flutuando, e de repente uma bola parada, que acaba decidindo os jogos, tivemos o lance do pênalti. São coisas que, claro, acabam acontecendo. Eu acho que é um momento que nossa equipe tem que ter mais atenção. Todos nós temos que ter mais atenção, até mesmo porque nós sabemos que a bola parada define jogo, e principalmente quando é uma bola dentro da área, que precisa ter atenção no marcador, mas também precisa ter um pouco mais atenção na bola, mas é uma coisa que a gente precisa melhorar. Tá aí, o zagueiro Paulão aí precisa melhorar muito, porque a Nadine Bastos já esclareceu aqui no Bom Dia Fox que os 5 pênaltis foram marcados de uma forma correta. Não teve erro de arbitragem, não. Foram 5 pênaltis claros. E só uma pequena correção aqui, que a apresentadora às vezes faz confusão, que a 4ª rodada acabou na 2ª. Hoje, a 5ª já começou ontem, já tem bola rolando hoje. Muito jogo. E Vasco e Corinthians, a bola rola em São Januário hoje, 4ª e não quinta-feira, mas amanhã segue a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. É jogo aberto. Tem muito jogo, com certeza. Ô, PVC, Paulão, hein? Paulão, olha, se deixou o Internacional com aquela desconfiança dos colorados, chegou com personalidade no Vasco. Vou contar uma historinha primeiro sobre a história dos pênaltis. Eu fui, antes de vir pra cá hoje, eu passei no supermercado cedinho. Tinha vascaíno lá? Aí o cara que tava me ajudando a fazer o pacote disse assim, que era vascaíno, tava vendo a gente, não sei o que lá. O que você acha desses 5 pênaltis? Eu acho que o Vasco não tem que se preocupar com a arbitragem. Eu acho que o Vasco tem que se preocupar com a defesa, porque os 5 pênaltis aconteceram. Aí ele falou assim, passou, olhou. Aí eu penso assim também. Mudou de opinião. Tem que pensar mas a gente lembra, nessa sequência aí, de 5 pênaltis marcados, 2 na conta do Jomar naquela atuação desastrosa contra o Palmeiras. Estreia do Campeonato Brasileiro. E por isso a gente vai nessa esteira aí do que eu já tô te perguntando. Dá para acreditar numa maior estabilidade a partir da chegada do Paulão? Eu acho que o time já ficou mais acertado. É aquilo que eu acredito muito em time. Então, eu vivo dizendo isso. Time bom consagra zagueiro ruim. Time ruim enterra zagueiro bom. E no fundo, não é que o Paulão seja um monstro de zagueiro. Se você organiza o time, e o time ficou um pouco mais organizado, ele vai jogar simples. Ele vai jogar simples. A bola vai chegar mastigada. Então, aí parece que o zagueiro é o Beckenbauer. Não é o Beckenbauer, é o Paulão. Mas ele tá jogando seguro. O Breno jogou seguro na partida contra o Grêmio. O Vasco foi claramente para arrumar um empate. E teve perto de arrumar um empate. Então, marcou com 2 linhas de quarto. Na frente dessas 2 linhas, o Douglas marcava a saída do Michel e o Matheus Vital marcava a saída do Arthur. E ia conseguir o empate, quer dizer, não fosse o pênalti que existiu do Wellington, tolo. Porque um gol foi do pênalti tolo do Wellington e o outro foi aos 48 do segundo tempo. Porque o time está mais organizado defensivamente. PVC, o Vasco, entre tantos times, é mais uma equipe que sofre com elenco mais enxuto, né?
um elenco ali mais reduzido. Você citou o jogo do Grêmio, Luiz Fabiano foi poupado no Grêmio, está de volta agora contra o Corinthians. Luiz Fabiano e Iago Pikachu, o que você espera de postura do time Cruz Maltino? Luiz Fabiano tem 11 gols contra o Corinthians em 20 partidas na carreira. É engraçado que o Corinthians e o Vasco são os dois times justamente que o Luiz Fabiano costumava fazer o estrago, né? Sempre deixar o dele, só que agora o Vasco está com o atleta. E ele descansou para jogar bem contra o Corinthians. Ele descansou contra o Grêmio para estar inteiro contra o Corinthians, porque o Vasco muito menos acredita mais na pontuação contra o Corinthians do que acreditava no jogo de Porto Alegre, onde queria um ponto. Claramente ele queria um ponto. Hoje não, o Vasco precisa manter o 100% de aproveitamento contra uma equipe que não perde fora de casa. A dificuldade do Vasco é justamente ser o segundo time neste ano a ganhar do Corinthians como mandante, né? O Corinthians não perde como visitante. E o Luiz Fabiano é uma arma. O Luiz Fabiano passou a fazer gol, e a gente discute muito a história do Nenê. O Nenê tem que sair do time, não tem que sair do time. O time ficou mais rápido. O Luiz Fabiano está fazendo gol porque a bola está chegando para ele mais limpa. Está chegando para ele com a defesa menos organizada. Mais vezes. A bola para no Nenê. Cadencia, o zagueiro marcou. O que está acontecendo agora é que o Luiz Fabiano está conseguindo receber com a defesa menos organizada. O que você marcou no bolão aí para esse jogo aí, PVC? Empate. Empate? Eita, mais um empate na rodada, então? Vai palpitando aí, tuita pra gente, porque Rodrigo Bueno já deu empate no Coxa e Palmeiras, agora empate em Corinthians e Vasco. Parece que vem uma rodada magrinha, como a quarta. Vamos dar uma passadinha ali na Série B, pra gente conferir os resultados da rodada da Série B, já a quinta rodada.